Dito isso, e voltando então aqui para os nossos slides, a gente vai observar que o ponto 2, né, em que a gente vai trabalhar essa questão da natureza autônoma da medida protetiva, foi muito importante essa questão aqui, né? A nova lei vai dizer: as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente do ajuizamento da ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência. E aqui não poderia deixar de citar um caso bem específico que veio através da Defensoria Pública de São Paulo, né, Nálida, em que a gente vai conseguir, então, uma alteração, né, ou pelo menos uma decisão do STJ, de acordo com a ideia de que a revogação da medida protetiva de urgência, ela não tem uma vinculação com o próprio processo penal. Foi um caso aí que a Defensoria Pública atuou, Rafael teve uma participação importante também, em que, efetivamente, havia um pedido de medida protetiva, foi deferido, depois ela não representou no prazo que deveria representar, e isso foi entendido como sendo uma desnecessidade, significaria que ela não precisava da medida protetiva, e a medida protetiva foi revogada. Essa revogação da medida protetiva foi confirmada no Tribunal de Justiça de São Paulo, e só depois, então, no STJ, que foi revertido no sentido de que não poderia haver a revogação da medida protetiva de urgência sem a oitiva da vítima. Ela precisa ser ouvida, precisa dizer da sua própria situação. Então, esse é um tema também que foi muito importante, né, a participação da Defensoria Pública de São Paulo. Tive a grata satisfação de contribuir também com o parecer jurídico, né, feito pelo consórcio Lei Maria da Penha, e ficamos muito felizes com o resultado, e isso foi antes da própria Lei 14.550, né, então muito, muito legal que já foi firmando uma jurisprudência nesse sentido. Bom, aí quando a gente vai, então, trabalhar ainda dentro dessa temática, né, esse artigo, parágrafo 5º do artigo 19, e também aqui, independentemente da tipificação penal da violência, muito importante, porque a Lei Maria da Penha, no artigo 7º, traz uma série de violências, mas nem todas as violências têm correspondente típico penal. A própria violência psicológica, até antes de 2021, não tinha um correspondente criminal, né? E hoje a gente ainda corre esse problema, porque aqui no crime de perseguição, do artigo 147-A, fala desse advérbio reiteradamente. E há quem entenda que para ser reiterado tem que ter pelo menos 3 vezes a perseguição. E há quem entenda que com 2 perseguições já configuraria o crime. Então, neste caso, se essa mulher teve 2 perseguições e chega na delegacia e o delegado ou delegada entender que para a configuração do crime precisaria de 3 perseguições, mesmo assim, ela vai poder pedir a medida protetiva de urgência. Ela não precisa ser vítima de um crime para pedir a medida protetiva de urgência, porque exatamente a medida protetiva de urgência é para evitar a violência. Então, não tem sentido ela ter sido vítima do crime para só depois pedir a medida protetiva, né? E aí vem a natureza jurídica da medida protetiva, como diz aqui, de novo, Tiago e eu, é uma medida não criminal, ela é cível, e aqui a ideia de cível sui generis, né, que é uma ideia que está muito forte hoje em dia. A duração da medida protetiva, aqui eu só queria colocar alguns pontos, né, enquanto persistir o risco, é o que diz o artigo 19, parágrafo 6º, e aqui eu queria trazer essas pesquisas. Uma do Distrito Federal diz que o risco da mulher, depois que ela rompe o relacionamento, chega até 1 ano. E pesquisas internacionais chegam a 2 anos o risco dessa mulher depois que ela rompe o relacionamento, né? Em alguns casos, a perseguição se alonga no tempo, pode sinalizar a necessidade de manutenção da proteção para além desses prazos. Nós temos casos que a gente conhece de que a mulher está em medida protetiva durante 8 anos, né? E aí vem, para a gente concluir esse ponto, para a revogação da medida, deve-se ouvir a vítima, né? Então, aqui, essa decisão super importante que eu mencionava anteriormente. Casos extremamente graves e traumáticos de violência podem exigir prazos igualmente longos. Aqui também a decisão pode ser modificada a qualquer momento, desde que apresentados novos fatos. Então, lembrando que a medida protetiva não transita em julgado, né? A qualquer momento ela pode ser alterada a depender de fatos novos. E aplicação indispensável do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que eu queria chamar a atenção aqui também, que pode e deve ser aplicado pela Defensoria, né? É a Lei 14.149, de maio de 2021, que vai trabalhar essa questão do risco, e eu chamo a atenção, por exemplo, aqui nessa minha publicação nas minhas redes sociais, e aproveito aqui para fazer um convite também, para quem
queira estar com a gente no @professoralice, porque aqui vai mostrar que um dos questionamentos do Formulário Nacional de Avaliação de Risco pergunta se o agressor já ameaçou ou agrediu seus filhos, outros familiares, colegas de trabalho, pessoas desconhecidas ou animais. E essa violência, né, essa ameaça de violência contra o animal, ou mesmo ameaça contra o animal, mostra o quanto de risco que essa mulher sofre, ou seja, ele não agrediu a mulher, mas agrediu o animal de estimação da mulher, e isso já configura aqui um grau de risco bem interessante. A avaliação periódica, né, então, sempre essa avaliação periódica da medida protetiva, ela não tem prazo, mas ela deve ser reavaliada, inclusive para verificar se as medidas, precisa de medidas menos gravosas, se precisa de medidas mais gravosas, se é o caso de revogação das medidas, ou se é o caso de manutenção das medidas, né? Tudo isso, então, tem que ser sempre reavaliado. E aqui, no contexto da aplicação da Lei Maria da Penha, que é o quarto ponto, que é o artigo 40A, que eu queria chamar a atenção aqui, das duas interpretações que existiam, né? Uma primeira interpretação, antes da Lei 14.550, exigia a verificação acerca da motivação de gênero, e outra que entendia que sempre essa violência contra a mulher é sempre uma forma de violência baseada no gênero. E dentro desse tema, eu queria dizer que depois da Lei 14.550, por mais que se tentou aclarar esse ponto, continuam subsistindo esses dois entendimentos. Eu não consegui ticar lá das minhas mais de 100 questões controvertidas, porque a gente continua com essa controvérsia. Vamos trabalhar aqui, o STJ, numa decisão, antes da Lei 14.550, dizia que é desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina, que é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, né? Então, é uma decisão anterior. Uma outra decisão, que é de fevereiro deste ano, também fala da presunção de vulnerabilidade da mulher, né? Nessa linha de que essa vulnerabilidade, então, ela é presumida, não precisa comprovar essa vulnerabilidade naquele caso concreto. E aqui, para a gente ter, nesses minutinhos finais aqui que me restam, eu queria só dar uma passeada aqui pela essa ideia do que é a violência de gênero, porque é aqui que a gente vai fixar essas ideias todas, né? E começamos, então, com a ideia de gênero, e antes, né, a violência de gênero, mas antes falar de gênero. E aqui a ideia parte de duas coisas importantes para a gente entender, duas ideias. Ideia número 1, as mulheres podem ser vítimas de todo tipo de violência sofrida pelos homens. Então, esse pressuposto aqui é o pressuposto 1. Todo tipo de violência dirigida contra os homens, as mulheres também podem ser vítimas. Mas, pressuposto número 2, diz que o inverso não é verdadeiro. Significando dizer que a gente tem violências que são dirigidas só contra as mulheres, ou nós temos violências que são dirigidas preponderantemente contra as mulheres, que a gente vai ter homens vítimas, mas num número muito pequeno, até às vezes insignificante. E essa é a ideia de violência de gênero que a gente tira da Recomendação Geral número 35 de 2017, que trata da violência de gênero contra as mulheres, que é do Comitê CEDAW, que é da ONU, né? Lembrando que a Convenção CEDAW é de 1979. Diz aqui, violência que é dirigida contra uma mulher porque ela é mulher, ou que afeta mulheres desproporcionalmente. Então, a gente tem que ter essa ideia de que violência contra a mulher tem essas duas formas de raciocínio aqui, né? Ademais disso, também ainda na Recomendação Geral número 35, no item 9, quando faz referência à violência de gênero, como, olha que interessante, um problema social mais que individual. Então, a gente precisa compreender que quando se fala de violência de gênero, a ideia não é uma ideia de uma violência contra aquela mulher, é uma ideia de violência contra as mulheres. Então, independentemente se aquela mulher é a Alice, se é a Rita, se é a Joana, se é a Patrícia, a violência aconteceria da mesma forma. Então, não é pelas características daquela mulher, mas pelas características do que significa ser mulher dentro da nossa sociedade, né? E aqui, então, dentro dessa perspectiva toda, uma ideia importante da gente fazer toda uma conversa do direito internacional com o direito nacional, né, e por isso que a gente envolve aqui uma série de instituições, e a gente não tem como falar de violência contra a mulher sem falar dessa série de instituições, e também aqui só chamando a atenção, então, que é muito importante da gente trabalhar dentro do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, a prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Fica aqui uma recomendação que vocês olhem o que é o conceito de prevenção primária, secundária e terciária trazidos no pacto, que estão muito interessantes. E, para a gente finalizar, algo que eu falava anteriormente, agora eu organizo,
que é essa ideia de que a Lei Maria da Penha ela é diferentona. Ela veio para causar uma modificação do quadro absurdo de violência contra a mulher, no contexto doméstico, familiar e uma relação íntima de afeto, e ela é toda trabalhada no direito internacional de direitos humanos. Portanto, se a gente não tiver, né, na nossa mente, no nosso coração, a ideia de que a Lei Maria da Penha ela é trabalhada no direito internacional de direitos humanos, e para isso a gente precisa conhecer de cor e salteado não só todos os tratados internacionais que dizem respeito à questão da mulher, como, por exemplo, a Convenção CEDAW, a Convenção de Belém do Pará, como a gente tem que conhecer também essas recomendações, porque eu falei da número 35, tem a 36, tem a 37, que trata das questões indígenas, né? Mas a gente tem todas essas recomendações gerais que têm duas grandes eixos de observação para serem feitos aqui. Primeiro, que essa recomendação geral, ela serve para atualizar a própria convenção. Então, lembra que a convenção é sobre todas as formas de discriminação contra a mulher. Lá em 1979, não se falava de violência de gênero. Aí veio a recomendação número 35, já a 19 já fazia isso, mas vamos falar da 35, para falar o que é violência de gênero. Porque essa expressão não tinha lá em 1979, não se falava disso em 1979. Então, vem para fazer uma atualização e vem também para fazer uma interpretação. Então, é muito importante a gente ter em mente não só a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que é a Convenção CEDAW, ter em mente também a Convenção de Belém do Pará, como no caso da Convenção CEDAW, a gente tem que ter em mente também todas as recomendações gerais, importantíssimas de serem estudadas pela Defensoria Pública, né? Tenho certeza que vocês estudam, mas está sempre muito forte e citando essas recomendações gerais também nas peças jurídicas que forem ser elaboradas. Então, seriam essas observações aí, agradecendo muito toda a atenção de vocês e teremos discussões e podemos aprofundar na parte final aqui do nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada, professora Alice. A gente que agradece a sua brilhante explanação, muito esclarecedora, e eu quero agradecer você principalmente pelos dados de pesquisa trazidos aqui que embasaram essas alterações legislativas, pelas explicações cirúrgicas dos conceitos e também pelas alterações que afetam o nosso trabalho, nosso dia a dia da Defensoria Pública. Isso é de grande valia para a nossa atuação. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra agora para Nálida Coelho Monte, que é defensora pública do Estado de São Paulo, atualmente coordenadora do NUDEM também, o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, e eu queria só dizer aqui que ela que foi a responsável pelo recurso especial que tramitou no STJ, de número 1.775.341, que a professora Alice citou, e que, de forma inédita, entendeu pela oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas de urgência. Então, Nálida, com a palavra. Obrigada, gente. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu queria começar cumprimentando a todo mundo que está acompanhando o evento, em especial aos meus colegas que estão aqui auxiliando, né, na condução dessa conversa, a minha colega Rita, a professora Alice, e ao Rafael, dizer que é um prazer enorme poder discutir isso, né, com a professora Alice, porque é uma pessoa que me inspirou, com certeza, desde que, na verdade, desde a faculdade, né, já lia os livros dela e foi um prazer enorme a gente ter conseguido se reencontrar e ter conseguido atuar, de uma certa forma, em parceria nessa ação específica, né, que eu vou tentar tratar um pouquinho dela aqui. Mas hoje eu acho que eu resolvi dividir a minha fala, eu vou tentar ser breve, assim, na medida do possível, em algumas partes. Na primeira, eu resolvi pensar um pouquinho sobre a importância da atuação da Defensoria e na assistência qualificada às mulheres em situação de violência doméstica. Acho que, apesar da gente já ter criado esses cargos, né, de atuação na defesa das mulheres há certo tempo, me parece que é sempre bom a gente refletir, né, sobre eles e sobre em que medida essa atuação da Defensoria Pública muda a forma como a Lei Maria da Penha ela é interpretada, né? E, num segundo momento, tentar fazer um pouco, tentar trazer um pouco da importância da incorporação de agendas feministas
a nossa forma de atuação, né, enquanto defensoras públicas, e quanto isso torna a nossa instituição mais responsiva. E, por fim, tentar pensar nos desafios, né, que a gente ainda vai ter. Tudo isso sem perder de vista a conexão com essas alterações legislativas mais recentes da Lei Maria da Penha. Então, assim, quais são as perguntas que eu vou tentar responder nesse raciocínio? A importância da defensoria na defesa das mulheres em situação de violência doméstica, por que que a gente precisa se ocupar disso? Né? Em que a gente pode contribuir para que essas interpretações mais progressistas, como essas que a professora Alice colocou aqui na fala dela, e poderia dizer não hegemônicas, né, da Lei Maria da Penha, possam prevalecer. E se a gente parte do pressuposto que houve, né, uma cooptação pelo direito penal da Lei Maria da Penha, qual que é o nosso papel nesse cenário? E no contexto da violência doméstica, a atuação da Defensoria Pública, se ela está ou não restrita à assistência à acusação, e como que essas alterações mais recentes relacionadas à natureza jurídica das medidas protetivas, a duração dessas medidas, sobre o caráter estrutural da violência doméstica, como que elas estão em linha de continuidade com a nossa forma de atuação, em relação ao enfrentamento, da violência contra as mulheres, né? Então, acho que é sempre interessante a gente traçar alguns pressupostos, iniciais para o debate, né? Pressupostos de partida, né? Acho que, para mim, me parece óbvio que a Lei Maria da Penha ela representou, com certeza, um grande avanço no que se refere ao modo como a violência doméstica é tratada no Brasil, né? Ela representou, de fato, como Carmen Rai, que é professora também, e que compõe, né, o consórcio, Maria da Penha, junto com a professora Alice, Carmen Rai assevera ou destaca que a Lei Maria da Penha representou, na verdade, um giro paradigmático, né, no que se refere ao enfrentamento da violência doméstica. Então, se antes a maior parte dos delitos relacionados à violência doméstica eram processados e julgados em juizados especiais criminais e terminavam com acordos, né, realizados em corredores, fato que contribuía para a criação de um contexto de normalização e de aceitação da violência contra as mulheres, a Lei Maria da Penha ocupou-se, né, já em seu artigo 1º, de anunciar o enfrentamento à violência doméstica e que esse enfrentamento se dá a partir de perspectivas, né, sobretudo de prevenção, e de minoração dos efeitos, da violência doméstica contra as mulheres. Então, se estabelece, né, um conjunto de políticas públicas destinadas a minorar esses efeitos da violência, garantir assistência e proteção a vítimas, né? A lei traz, então, a preocupação em estruturar um conjunto de serviços especializados, atuação em rede, previsão de casa-abrigo, e enumera medidas de caráter preventivo também, né, como a educação em gênero e direitos humanos, em currículos escolares, e se reconhece de forma expressa ainda que a violência doméstica não é um problema que se resolve a partir da mera aplicação do direito penal. E acho ainda que a Lei Maria da Penha, ela se anuncia, né, com a Lei Maria da Penha, acho que se anuncia de modo expresso que a violência doméstica é uma violação de direitos humanos contra as mulheres e se reconhece, né, que a violência doméstica não possui apenas um caráter interpessoal, ou seja, ela não decorre apenas de fatores relacionados ao indivíduo, como uso de álcool, perda do emprego, alguma condição patológica do autor da violência. E acho que essa alteração legislativa mais recente, né, que a professora Alice destacou, na primeira parte da fala dela, com a Lei 14.550 de 2023, inserindo na Lei Maria da Penha o artigo 40A, expressa isso de modo mais preciso, né, acerca da desnecessidade de se fazer uma investigação mais profunda sobre a motivação da violência praticada pelo autor, ou mesmo a condição de vulnerabilidade concreta da pessoa que sofreu a violência, justamente para ressaltar que a violência que ocorre no ambiente doméstico, né, ou no âmbito de uma relação afetiva, ela é uma forma de controle das mulheres disponível em uma estrutura patriarcal, né, em uma ordem social específica que subjuga mulheres, e essa
esse modo, né, como a professora Alice destaca em seus textos, essa interpretação autêntica da lei, a partir da inserção desse novo artigo 40A, ele passa justamente essa mensagem de que a violência doméstica, ela não é só uma briga de casal, né? Ou não é só um problema de dois indivíduos, né? Ou de uma família. Mas é um problema estrutural sobre o qual o Estado tem a responsabilidade de enfrentar, né? Então, a lei, ela se anuncia, né, como de fato coloca o problema da violência doméstica como problema de violação de direitos humanos. Então, assim, eu queria só utilizar esses primeiros minutos para dizer que é inegável que a Lei Maria da Penha possui uma gênese democrática e ela refletiu em muitos aspectos as aspirações e os anseios do movimento feminista. Né? E nesse contexto, como que a nossa instituição, como que a Defensoria Pública se insere? Os artigos 27 e 28 da lei estabelecem que as mulheres em situação de violência têm o direito à assistência judiciária gratuita desde a fase policial e que a Defensoria Pública deve prestar essa assistência, né? Então, no núcleo, o que a gente tem debatido é que o papel da Defensoria Pública não é de mero assistente de acusação, como muitos tentam reduzir. O nosso papel é essa figura. Então, a gente tenta dizer que, na verdade, a Defensoria Pública tem um papel de prestar uma assistência às mulheres em situação de violência que é sui generis, né, diversa do assistente de acusação, tanto que a atuação ela não pressupõe necessariamente a existência de uma ação penal, como ocorre com a assistência à acusação, e sendo uma modalidade de assistência sui generis, não encontra uma semelhança com qualquer outra figura prevista no ordenamento jurídico brasileiro anteriormente, né? O objetivo principal dessa assistência é a garantia da autonomia das mulheres. E a garantia da autonomia das mulheres é extremamente relevante, né? Aqui, para dizer da relevância da garantia da autonomia das mulheres, eu citaria um texto que eu gosto bastante, da professora Ana Flausina, que chama Lei Maria da Penha, entre os anseios da resistência e as posturas da militância, em que ela destaca que, na verdade, o que as mulheres esperam é uma escuta dentro desse processo, né? Em que nos procura, em que bate às nossas portas, o que as mulheres esperam é uma escuta respeitosa, né, de suas necessidades urgentes, de suas narrativas das agressões sofridas, a compreensão da possibilidade de responsabilização dos autores da violência nos termos e nos limites dos seus afetos, e o respeito à forma como essas mulheres resistiram, né, por dias, por meses e anos, sem qualquer tipo de julgamento. Então, se é verdade que a expectativa de justiça dessas mulheres que são atendidas, elas se relacionam com fatores descritos acima e não necessariamente com a aplicação da lei penal, o nosso papel é garantir que esse silêncio, né, que foi imposto às mulheres pelo patriarcado e pelo próprio sistema de justiça, ele seja rompido. E esse silêncio, ele só é rompido se a gente garante, né, que essas mulheres, elas sejam senhoras das suas próprias vidas, né, sejam sujeitos de direito e possam expressar sua autonomia. Então, se o sistema de justiça, ele oferece, ou ele tinha oferecido, até essa recente alteração da lei e até esse recurso, né, no STJ, ele ser julgado, as saídas que o sistema de justiça oferecia ou disponibilizava para as mulheres eram saídas inflexíveis, que iam, de um lado, entre a responsabilização dos autores da violência e, de outro, a não utilização dos sistemas de proteção contidos na Lei Maria da Penha, né, já que o uso desse sistema de proteção pressupunha necessariamente um registro de um boletim de ocorrência, né? Ou o início de uma ação penal e, pior, né, o sucesso dessa ação penal. Então, o nosso papel, ele sempre foi de romper com essa inflexibilidade dessas respostas que eram ofertadas às mulheres, né? Então, a assistência qualificada, ela passa por aí, em primeiro lugar. A gente tem o papel de mediar essas expectativas de justiça das mulheres, reconhecer essas expectativas como legítimas e fornecer soluções outras
que muitas vezes nem sequer tinham sido pensadas pelo sistema de justiça, né, acostumado a dessas saídas inflexíveis para essas mulheres, que não necessariamente se amoldam com o seu estilo de vida, né, com a sua autonomia e com aquilo que elas esperam de respostas. E foi justamente isso que nos movimentou a agir e que culminou nesse recurso especial que a Rita mencionou, né, no 1775341 do STJ. Nesse recurso especial, a gente buscava definir que as medidas protetivas elas tinham sido fixadas para uma mulher em situação de violência voltasse a vigorar, já que o processo criminal ele tinha sido arquivado diante da ausência de um registro de um boletim de ocorrência. Então, nesse recurso, a gente teve que se debruçar sobre a natureza jurídica das medidas e sobre como essa definição ela impactava, né, a vida das mulheres, sobretudo no que se refere à duração e à efetividade das medidas e às consequências desse descumprimento. Então, assim, muito brevemente, né, situar a gente nesse debate, eu volto a dizer, é importante porque se a gente reconhece que a Lei Maria da Penha ela foi capturada pela expansão do direito penal, né, como forma de proteção aos direitos das mulheres, e se é um dado, né, a priorização da resposta penal, e se a gente assumir isso como um pressuposto, é preciso que saibamos que a garantia da autonomia das mulheres a partir da assistência jurídica qualificada prestada pela Defensoria Pública pode ser uma resposta interessante para conter essa expansão, né, do direito penal. Que foi o que justamente a gente propôs nesse recurso, né? A gente disse, construiu, né, teoricamente, a resposta no sentido de que não adianta, né, mas a gente investir de forma prioritária nessa resposta penal a partir da pressuposição de que as mulheres em situação de violência não podem emitir de forma válida a sua vontade, né? A partir do estereótipo de que uma mulher em situação de violência é necessariamente uma mulher fragilizada, e que, na verdade, o que a gente construiu nesse recurso foi que a gente precisa investir em saídas ou em alternativas que valorizem uma emissão qualificada da vontade das mulheres, né? E essas saídas que valorizam a autonomia das mulheres estão intimamente ligadas à atuação da Defensoria na assistência a essas mulheres, que só há um verdadeiro exercício de autonomia quando essas mulheres conseguem compreender de forma exata as dinâmicas processuais e as opções que são ofertadas. E é o nosso papel fazer com que essas dinâmicas processuais possam ser compreendidas por essas mulheres. Por isso que eu continuo afirmando, assim, eu não tenho dúvidas de que se a Defensoria Pública, enquanto instituição, permanece fora desse sentido de disputa da Lei Maria da Penha, nós vamos contribuir para que esse processo de expansão da Lei Maria da Penha pelo sistema penal e de silenciamento das mulheres, ele se efetive, né? Então, acho que o que aconteceu nesse recurso foi o que acontecia de um modo geral, né, antes da alteração legislativa também da Lei Maria da Penha, que era talvez o aspecto mais problemático da Lei Maria da Penha até então, que é a fixação das medidas protetivas por tempo determinado, né, por prazo determinado. Essa concepção de que as medidas protetivas eram cautelares, né, e que serviam para cautelar processos, sejam eles cíveis ou criminais, faziam com que os juízes e juízes acabassem fixando as medidas protetivas por prazo determinado, 30, 60 ou 90 dias, como se fosse possível prever, né, de forma priorística, quanto tempo essa situação de violência ela duraria. E o que a gente fez nesse recurso foi justamente dizer o seguinte, ó, não dá para confundir um provimento cautelar com a função de preventividade que vários provimentos jurisdicionais podem possuir. As medidas protetivas elas têm esse caráter preventivo, mas não necessariamente cautelar, né? Foi isso que a gente disse. A ideia dessas medidas não é cautelar um processo, mas elas são um fim em si mesmo, porque o objetivo central é garantir a integridade física e psicológica das próprias mulheres, né? E que, nesse sentido, as medidas protetivas têm um objetivo diverso do processo penal, né, que tem a função ali de garantir
a responsabilização de um autor da violência, caso se comprove a culpa no fim de uma investigação e de uma ação penal.